Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi, um palácio materializado no Himalaia. A última frase foi: "Não há separação entre nós, filho querido", disse ele tocando meu ombro com ternura. "Onde quer que esteja no momento em que me chamar, estarei imediatamente com você." E continuamos aqui o capítulo 34. Confortado com aquela promessa maravilhosa e enriquecido com o ouro da sabedoria divina reencontrada, desci a montanha. No escritório fui saudado por meus colegas de trabalho que durante 10 dias acharam que eu me perdera nas selvas do Himalaia. Não demorou muito para que uma carta chegasse do escritório central. "Lahiri deve retornar ao escritório de Donapur", dizia a carta. "Sua transferência para Raniket ocorreu por engano. Esse posto deveria ter sido assumido por outro homem." Sorri ao pensar no oculto curso de acontecimentos que propiciou minha vinda ao mais remoto recanto da Índia. Antes de voltar a Donapur, passei alguns dias com uma família bengali em Moradabad. Um grupo de 6 amigos veio para me cumprimentar e quando mudei o teor da conversa para falar de assuntos espirituais, meu anfitrião comentou com tristeza: hoje em dia não tem mais santos na Índia." "Babu", protestei eu com veemência, "é claro que ainda existem grandes mestres nessa terra." Exaltado pelo fervor, senti-me impelido a revelar a eles minhas milagrosas experiências no Himalaia. Educadamente, o pequeno grupo demonstrou sua incredulidade. "Lahiri", disse um dos homens com suavidade, "sua mente ficou extenuada pela atmosfera rarefeita daquelas montanhas. O que você nos contou parece ter sido algum tipo de devaneio." Empenhado em esclarecer a verdade, retruquei sem pensar: "Se eu chamar meu guru, ele aparecerá exatamente aqui nessa casa." Todos os olhos brilharam interessados. Não era de admirar que o grupo estivesse ansioso para ver um santo materializar-se diante deles de forma tão misteriosa. Um pouco relutante, solicitei a meu anfitrião um aposento silencioso e 2 cobertores de lãs novos. "O mestre se materializar do éter", eu afirmei. "Permaneçam em silêncio do lado de fora da sala que logo chamarei por vocês." Preparei-me para meditar e humildemente invoquei meu guru. O aposento escuro logo foi iluminado pela aura suave do luar, da qual emergiu a silhueta resplandecente do Babaji. "Lahiri, você me chamou por uma simples bobagem?" O mestre olhou-me severo. "A verdade é para os aspirantes sinceros, não para a gente ociosa movida por vã curiosidade. É fácil acreditar quando se vê. Nesse caso, não há o que negar. Só merecem conhecer a verdade suprasensória aqueles que conseguem transcender o ceticismo natural dos materialistas." E acrescentou gravemente: "Deixe-me ir." Caí suplicante a seus pés. "Santo Guru, percebo agora meu grave erro e humildemente peço-lhe que me perdoe. Foi para despertar a fé nessas mentes espiritualmente cegas que eu me atrevi a invocar sua presença. Como o Senhor atendeu minha prece e concedeu-me a graça de aparecer diante de mim, por favor, não parta sem antes abençoar meus amigos." Por mais incrédulos que pareçam ser, eles pelo menos demonstraram o desejo de investigar a verdade das minhas estranhas afirmações. "Muito bem, permanecerei aqui por algum tempo. Não quero que seus amigos duvidem das suas palavras." A expressão de Babaji já havia se suavizado, mas ele acrescentou com brandura: "De hoje em diante, meu filho, eu virei quando você necessitar de mim, não sempre que me chamar." Assim que abri a porta do quarto, a tensão fez com que todos ficassem em silêncio. Meus amigos olharem para aquela silhueta sentados sobre os cobertores, como se duvidassem da sua própria percepção. "Isso é hipnotismo em massa", retrucou um deles com um riso estridente. "Não é possível que alguém tenha entrado nessa sala sem que percebêssemos." Babaji adiantou-se sorrindo e fez um sinal para que cada um deles lhe tocasse o corpo vivo e rijo. As dúvidas se dissiparam e, cheios de arrependimento, meus amigos prostraram-se reverentemente diante dele. "Que seja preparado halua", pediu Babaji, que, como eu sabia, havia feito isso para assegurar ao grupo que ele estava lá em carne e osso. Enquanto Mingau cozinhava, o divino guru conversou afavelmente com todos. Numa grande metamorfose, aqueles grandes incrédulos Tomés transformaram-se em piedosos Paulos. Depois de termos comido, Babaji abençoou-nos um por um. Fez-se um súbito clarão
e testemunhamos os átomos do corpo de Babaji se desintegrarem numa luz vaporosa e difusa. A vontade do Mestre, em sintonia com Deus, dissolver a conexão dos átomos de éter que unidos constituíam seu corpo. Imediatamente, trilhões e milhões de fagulhas vidatrônicas integraram-se ao reservatório do infinito. Vi o conquistador da morte com meus próprios olhos, disse com reverência Maitra, um dos membros do grupo. Tinha o rosto transfigurado pela alegria de um novo despertar. O Supremo Guru brincou com o tempo e o espaço, assim como uma criança faz bolinhas de sabão. Eu contemplei aquele que detém as chaves do céu e da terra. Assim que cheguei de volta a Danapur, agora profundamente ancorado no espírito, assumi mais uma vez os inúmeros deveres profissionais e familiares de um chefe de família. Lahiri Mahasaya também relatou a Swami Kebalananda e a Sri Yukteswar a história de um outro encontro com Babaji, em circunstâncias que o fizeram lembrar da promessa do Guru. Virei sempre que você precisar de mim. O cenário era uma Kumbh Mela em Allahabad. Lahiri Mahasaya contou a seus discípulos: eu havia ido para lá quando tirei um curto período de férias do escritório. À medida que caminhava entre as multidões de monges e sadhus que chegavam de lugares distantes para o festival sagrado, percebi um asceta recoberto de cinzas que segurava uma escudela para esmolar as mãos. Surgiu na minha mente o pensamento de que aquele homem era um hipócrita, usando símbolos externos de renúncia, sem que em seu interior possuísse a graça correspondente. Assim que passei por ele, meu olhar surpreso pousou sobre Babaji. Ele estava ajoelhado diante de uma anacoreta de cabelos emaranhados. Guruji, aproximei-me célere dele. O que o senhor faz aqui? Estou lavando os pés desse renunciante e depois vou limpar seus utensílios de cozinha. Babaji respondeu-me sorrindo como uma criança. Eu sabia que ele estava me sugerindo que não criticasse ninguém e que visse Deus residindo no templo do corpo de todos os homens, dos mais elevados aos mais inferiores. O extraordinário Guru acrescentou: ao servir igualmente aos sábios e aos ignorantes sadhus, estou aprendendo a maior de todas as virtudes, a que mais agrada a Deus, a humildade. E a gente termina aqui o capítulo 34, e é um livro exatamente com as mesmas ideias de Um Curso em Milagres. Nós somos um. Tudo o que você fizer a um irmão, não importa quem ele seja, você está fazendo ao próprio Cristo, porque todos somos um.